hábitos bíblicos para o seu crescimento espiritual, você já se sentiu estagnado em sua vida de fé, como se tivesse preso em uma rotina que não te leva a lugar nenhum. E se você soubesse que Deus revelou hábitos poderosos para impulsionar seu crescimento espiritual, é um segredo que a maioria dos cristãos ignora, uma chave para abrir as portas do avivamento pessoal e da transformação. E é por isso que muitos vivem uma vida de fé superficial e sem a profundidade que Deus promete. Mas hoje vamos desvendar esse mistério. Vamos mergulhar nas profundezas da palavra para encontrar os hábitos bíblicos que te libertam da estagnação, porque o seu crescimento espiritual está mais perto do que você imagina. O primeiro hábito bíblico é a oração contínua, uma conversa íntima e constante com Deus, que não se limita a um momento do dia, mas que se estende por todas as horas e por todos os momentos de sua vida. A oração é o seu oxigênio espiritual, o canal de comunicação que te conecta com o Pai. E a sua disciplina de oração é o primeiro passo para que você construa um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com o Pai. Pense na história de Daniel, que se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar, mesmo em meio à perseguição. E foi essa disciplina de oração que o fortaleceu e o livrou da cova dos leões, mostrando que a oração tem poder. O segundo hábito bíblico é a meditação na palavra de Deus, porque a sua mente precisa de nutrição constante e a palavra de Deus é o pão espiritual que fortalece a sua mente e te capacita a lutar e vencer o bom combate da fé. Quando você medita na palavra, você está renovando a sua mente, você está reprogramando o seu subconsciente e você está alinhando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, o que te dá uma vida de paz e de propósito. O terceiro hábito bíblico é a comunhão com outros cristãos, a sua conexão com a igreja local, com a sua comunidade de fé, porque o crescimento espiritual não é um evento solitário, mas uma jornada que se faz junto com outros irmãos em Cristo. A comunhão com outros cristãos é a sua fonte de encorajamento, o seu lugar de aprendizado, o seu lugar de cura e a sua fonte de inspiração. E é por isso que a sua comunhão é tão importante para a sua vida. Vamos mergulhar ainda mais, e se o seu maior pensamento de fraqueza for, na verdade, a sua maior oportunidade para a vitória, e se a batalha que você está travando em sua mente for a preparação de Deus para um grande testemunho. Pense na história de Josué, que foi chamado a liderar o povo de Israel. Mas a sua vitória não veio da sua força, mas da sua total dependência de Deus e da sua obediência aos hábitos que Deus havia dado a ele. O quarto hábito bíblico é o jejum, porque o jejum é uma disciplina espiritual poderosa que te capacita a negar a sua carne a si, humilhar diante de Deus e a se aproximar de Deus em um nível mais profundo e uma intimidade que você nunca viu. O jejum não é uma barganha com Deus, mas uma forma de você mostrar a Ele que você o ama mais do que a comida e que você está disposto a se sacrificar para ter um relacionamento mais íntimo, mais real com o Pai. O quinto hábito bíblico é o louvor e a adoração, porque o louvor e a adoração são a sua arma mais poderosa contra as forças da escuridão. E o seu louvor confunde o inimigo e muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Quando você adora a Deus em meio à tribulação, você está declarando que o seu Deus é maior do que o seu problema e que Ele é digno de toda a sua confiança, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Pense na história de Paulo e Silas na prisão, que adoraram a Deus em meio às correntes. E o seu louvor fez com que a prisão fosse abalada e as correntes fossem quebradas, mostrando que a adoração tem o poder de te libertar. O sexto hábito bíblico é a generosidade, porque a sua generosidade é um reflexo do seu coração, reflexo do seu amor por Deus e uma forma de você semear para o reino de Deus e colher bênçãos em sua vida. A sua generosidade não se limita a dinheiro, mas se estende a tempo, a talentos, a dons e a tudo que você tem. E o Senhor recompensa aquele que dá com alegria e com um coração de adoração. O sétimo hábito bíblico é o serviço, porque o seu serviço é uma forma de você amar e servir a Jesus, e a sua atitude de servir aos outros é uma forma de você servir ao próprio Deus de forma direta e incondicional. Se esta mensagem está falando ao seu coração, comente "Eu serei livre" e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e de transformação para que mais vidas sejam tocadas e que a luz de Deus brilhe mais forte em sua vida. Permita-se ser moldado, permita-se ser transformado. E lembre-se que, assim como o oleiro não desiste do barro, Deus nunca irá desistir de você, mesmo que o processo seja doloroso ou quebrado. O seu Deus tem o controle de tudo. A verdadeira jornada da fé não é perfeita, mas é marcada pela persistência, pela esperança e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, até o dia de Jesus Cristo. É hora de você deixar para trás o que te prendeu na escassez. É hora de você buscar o verdadeiro avivamento. E é hora de você se reconectar com a sua essência, a essência do seu novo nascimento,
onde a prosperidade é uma dádiva. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se arrepender e não tenha medo de se render completamente a Jesus, porque Ele está de braços abertos, pronto para te receber de volta e te dar a vida que você sempre desejou e anelou. Sabe, o maior erro que podemos cometer é viver uma vida de aparências, uma vida religiosa sem o poder do Espírito, e nos contentar com uma fé superficial que não nos leva a lugar nenhum, apenas nos prende. Vamos atravessar as camadas mais ocultas do nosso coração e descobrir o que realmente se esconde por trás das máscaras, por trás das decepções e por trás das feridas que ainda não foram curadas, e vamos clamar por uma verdadeira transformação em todas as áreas. A sua história pode inspirar outras pessoas. A sua jornada pode ser um testemunho de vida, e a sua fé pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem propósito. Portanto, não ignore estes sinais, não ignore o chamado de Deus para a sua vida, e não ignore o sussurro do Espírito Santo, porque Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais real com o Pai, o grande arquiteto do universo. Pense na parábola da figueira, onde o dono da vinha esperava por frutos, mas não encontrava nada. E a sua vida, se não for transformada, se tornará como uma árvore estéril que ocupa espaço e não produz nada para o reino de Deus. Que você não seja como essa figueira, mas que a sua vida transborde em frutos de justiça, amor, frutos de perdão e frutos de um verdadeiro arrependimento que demonstra a sua nova identidade em Cristo. A jornada de fé é como a história de Ruth, que se apegou à sua sogra e a um povo que não era seu, e no final foi abençoada e se tornou parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Da mesma forma, sua escolha por uma vida em Cristo pode parecer estranha para o mundo, mas é a sua entrada para a maior bênção, maior privilégio e a maior honra que um ser humano pode ter. As dificuldades que você enfrenta não são o fim da linha, mas uma oportunidade para sua fé ser testada e fortalecida, e para sua perseverança ser comprovada diante do céu e da terra, mostrando que você é um verdadeiro filho de Deus. E se o não que você tem recebido for a resposta mais importante para o seu futuro? E se a porta que se fechou for um livramento para algo que te afastaria da sua verdadeira missão, da sua verdadeira essência? Portanto, mantenha os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e confie que Ele tem o melhor plano para a sua vida, e Ele irá te conduzir em triunfo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é a cura de uma doença ou a provisão de uma necessidade, mas a transformação do seu coração, a sua libertação da escravidão do pecado e o seu novo nascimento. E se o choro que você tem derramado em secreto for a semente da sua vitória, e a rejeição que você sentiu, a porta para a sua aceitação no coração de Deus, onde a sua identidade está firmada, que você possa se lembrar em cada desafio que a sua identidade não está no que você faz, no que você tem ou no que as pessoas dizem sobre você, mas no que Jesus fez por você na cruz e na sua nova vida em Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você se posicionar, e chegou a hora de você declarar que a sua vida pertence a Deus e que você não vai mais negociar sua fé. E se a sua ansiedade e o seu medo forem o convite para você soltar o controle e confiar plenamente em Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você e Ele fará a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro nunca desiste do barro, e mesmo que o vaso se quebre, Ele o refaz em suas mãos, mostrando o seu amor incondicional e a sua capacidade de transformar o que está quebrado. Que você permita que o oleiro da sua vida te molde, que Ele te refaça e que Ele te transforme em um vaso de honra para a glória de Deus Pai. O seu passado não define quem você é, mas a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua nova vida em Cristo te dão um novo começo, uma nova chance e uma nova esperança. Não se prenda ao que ficou para trás, mas corra a carreira que lhe está proposta e siga em frente com fé, com coragem e com a certeza de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O seu testemunho de vida, com todas as suas lutas e vitórias, pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar e transformar outras vidas, mostrando que a fé é real e que o novo nascimento é possível. Que você não se cale, mas que o seu coração transborde com o que Deus fez em sua vida e que você possa compartilhar a sua história com a sua família, com seus amigos e com todos que precisam ouvir a verdade. A vida é como um jardim, e se você não cuidar do solo do seu coração, as ervas daninhas da amargura, do medo, da dúvida, da religiosidade vão sufocar as sementes da fé e impedir o seu crescimento espiritual. Portanto, cuide do seu jardim, regue-o com a palavra de Deus e ore para que o Espírito Santo mantenha livre de tudo que possa te afastar da presença do Pai e que a sua vida produza frutos em abundância. Se esta mensagem te tocou e você quer se aprofundar nessa jornada de fé, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e para que você continue recebendo mensagens de esperança, de fé e de propósito. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos
que o seu amor transborde em seu coração e que a sua graça e misericórdia te alcancem e te transformem dia após dia para a glória do seu santo nome. Que você possa de hoje em diante não apenas viver uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de propósito e uma vida que demonstra o poder de Deus em sua nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho, pois o Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador e o seu melhor amigo, pronto para te ajudar, pronto para te guiar e pronto para te sustentar em cada passo do caminho. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você.